Boa noite, amada igreja. Queria cumprimentar a todos com a paz que excede todo o entendimento e com a graça, aquela que a gente não merece, mas que Deus derrama sobre nós e nos dá com todo o amor do mundo. Eu gostaria de dizer, eu sempre digo isso quando eu estou aqui, mas para mim sempre é um privilégio estar aqui na frente da igreja, falando aos irmãos. Sempre que sou convidado, para mim é sempre um prazer. Então eu gostaria de agradecer a confiança e agradecer aos irmãos. Queria pedir para os irmãos para a gente abrir a Bíblia em Romanos 15. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 7. Vamos ler Romanos 15, de 1 a 7. Romanos 15, de 1 a 7. Leiamos, irmãos. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa carta de Romanos, Paulo está dizendo que dessa forma nós devemos imitar a Cristo. E que imitando a Cristo nós temos que amar o nosso irmão. Que mesmo que nós sejamos fortes, nós temos que sustentar os fracos. Nós temos que praticar o altruísmo, né? Ele está dizendo aqui que é para isso que nos foi dado as Escrituras, para que pela paciência nós tenhamos essa esperança e que a gente possa sempre acolher um ao outro, para que todos nós, em uma comunhão só, nós possamos viver e gozar do que Deus tem para nós. Então, que nós possamos levar isso para as nossas vidas, que é sempre melhor a dois, é sempre melhor em comunhão, é sempre melhor quando nós estamos juntos, é sempre melhor quando nós fazemos pelo outro, quando nós não olhamos para nós mesmos, quando a gente sai da nossa janela, da nossa caixa e olha para a vida do outro e faz pelo outro. Então que nós possamos levar isso para nós, estar sempre pensando nesse sentido e vivendo nesse sentido. Eu gostaria de passar a palavra para o louvor.
Senhor nosso Deus, nosso ano Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por todas as coisas boas que o Senhor fez em nossas vidas, obrigado também pelas provações, obrigado pela sabedoria que o Senhor nos dá ao passar por elas, o aprendizado que cada dia a gente aprende, que o Senhor possa estar nos capacitando, perdoando nossos pecados, que apesar das nossas falhas, o Senhor receba esse louvor, que nossas qualidades, a gente sempre use elas para te servir, para engrandecer o teu santo nome. Fica conosco, abençoe a palavra que vai ser pregada, que o Senhor esteja capacitando o Guilherme, para que ele seja usado como instrumento da tua palavra. Que a palavra ela fique no nosso coração, faça morada, que a gente possa cada vez mais entender dela, Senhor, que a gente possa ser sempre mais e mais íntimo de Ti. Fica conosco, nos dê uma boa noite, pois é em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Irmãos, eu gosto de oração. E talvez hoje eu queira quebrar um pouco o protocolo. E eu vou perguntar se os irmãos não têm algum pedido de oração, para que a gente possa estar orando também. Os irmãos que estão presentes têm pedidos? Pode falar, dona. Para quem não entendeu, a dona Ângela está pedindo pela nossa igreja, para que Deus dê ânimo ao nosso povo, de nós estarmos sempre presentes à casa do Senhor, porque essa é a nossa casa. Pode falar, Gigi. A Gigi está pedindo pela mãe e pelo pai dela. É o Diego e a... Esqueci. E a Érica, desculpa, irmãos. Meu pai está pedindo pelo meu trabalho e pelo trabalho do meu irmão. Meu irmão é o Douglas. Mais alguém? O tio Sérgio está pedindo pelos projetos da igreja desse ano, para que a gente possa estar orando, porque a nossa igreja tem bastante projeto para acontecer aí, para a gente honrar e glorificar o nome do Senhor. Pela saúde do vô do Vitor. Essa é uma oração que a gente sempre faz, né, Vitor? O vô do Vitor é o Dudu, para quem não sabe. Mas a dona Ângela também está pedindo pela vida do Daniel. Ele está em Patos agora e ele tem sempre frequentado as quintas-feiras. E hoje ele não pôde estar presente, que Deus possa estar abençoando a vida dele. Eu vou pedir para o tio Sérgio para orar por esses pedidos agora. E quem está no Facebook nos assistindo, vocês podem mandar pedidos aí nos comentários, que a gente vai ter uma oração depois no final. E aí a gente ora por esses pedidos também. É importante a gente orar, irmãos. A gente já falou sobre isso aqui na igreja. E é a forma como a gente se comunica com o Senhor. É a forma como a gente tem intimidade com o Senhor. Então vamos estar orando para que todos esses pedidos sejam levados ao Senhor, sejam levados ao altar, né? E que Deus possa nos atendê-los da melhor forma. Já tem pedido aí, a minha mãe está pedindo pelo trabalho dela, né? A minha mãe é professora, a Suzy. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que mandou o seu Filho para morrer por nós, e graças a Ele estamos aqui hoje, Senhor Deus, para render graças ao Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus, exaltado seja o teu nome, o Espírito Santo que nos consola. Obrigado, Senhor Deus, por termos um local, ó Pai, para adorar o teu nome, Senhor Deus. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus, somos falhos. Muitas vezes, Senhor Deus, envergonhamos ao Senhor, mas que em nome de Jesus o Senhor possa nos perdoar, Senhor Deus. Esteja, ó Pai, abençoando, ó Pai, esta igreja, Senhor Deus. Que esse ano, ó Pai, o Senhor possa estar tocando o coração das pessoas, para que elas possam, Senhor Deus, vir à tua casa para adorar o Senhor. Que
o Senhor possa, Senhor Deus, movimentá-las para que elas sintam prazer, ó Pai, de poder estar aqui. O ano passado foi um ano difícil, Senhor Deus, da pandemia, mas o Senhor nos susteve, Senhor Deus, e que esse ano de 2021, o Senhor possa também, ó Pai, estar abençoando e guardando cada família, Senhor Deus, desta igreja, e não só daqui, mas de Lagoa Formosa, Pai. Guarde os nossos irmãos, Senhor. Queremos, Senhor Deus, te pedir, ó Pai, pela família de Dona Ângela, Senhor Deus, pelo vô do Vitor, Senhor Deus, pelo Daniel que está em viagem, está retornando, o Senhor possa trazê-lo, Senhor Deus, em segurança. Queremos também, Senhor Deus, pedir pela vida do Guilherme, meu Pai, juntamente com o Douglas, do trabalho deles, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor Deus, que eles possam ser luz, Senhor Deus, que eles possam ser bons profissionais, que o Senhor esteja à frente deles, Senhor Deus. Queremos te pedir também, Senhor Deus, pela vida da Suzy, ó Pai, pelas suas designações agora como professora, que o Senhor esteja abençoando ela, não só ela, Senhor Deus, mas todos os professores, todas as irmãs e irmãos aqui dessa igreja, ó Pai, esteja à frente, porque o Senhor é um Deus bondoso, Senhor. Esteja também, Senhor Deus, com os projetos, ó Pai, dessa igreja deste ano, Senhor Deus. Temos tantos projetos, ó Pai, mas a resposta sempre e o ideal que seja, Senhor Deus, seja do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, esteja à frente, ó Pai, planejando uma resposta do Senhor, ó Pai. E exaltado é o teu nome por isso, ó Pai. Te louvamos e te pedimos também, Senhor Deus, pela vida do pastor que está em viagem. Que o Senhor esteja guardando juntamente com a sua família, Senhor Deus. Queremos também aqui, Senhor Deus, pedir pelo Mateus, que está fora, está estudando. O Senhor esteja guardando ele, ó Pai, fazendo companhia, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor Deus, por esta igreja, Senhor Deus, por cada irmão, pelo trabalho, pelo serviço, pela saúde, ó Pai. As pessoas que estão enfermas, que o Senhor esteja com elas, esteja abençoando elas, Senhor Deus. Esteja amparando elas e dando vida, Senhor Deus. Porque só podemos confiar no Senhor, ó Pai. É no Senhor que entregamos nossa vida. Esteja com o serviço, ó Pai, com a questão financeira dos irmãos, Senhor Deus. Esteja com eles em cada momento, Senhor Deus. Te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, ó Pai. Te agradecendo pela vida do Guilherme que vai trazer a mensagem aqui hoje, Senhor Deus. O Senhor esteja usando o teu servo, ó Pai. Exaltado é o teu nome. E é em nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos, é importante que a gente ore. Não limite essas orações a esse tempo que nós estamos aqui. Continue orando pelos irmãos em casa. Continue nas suas orações, colocando esses pedidos, para que nós possamos fazer como o texto que a gente leu hoje. Que a gente possa pensar um no outro. Que a gente possa suportar um ao outro. Que a gente possa levar o fardo uns dos outros, né? E que o Espírito Santo possa consolar a todos nós. Meus irmãos, eu queria pedir para vocês para abrir as Bíblias em Jó 14, nós vamos ler do versículo de 1 a 10. Jó 14, no versículo de 1 a 10. Jó 14, 1 a 10. Jó fica antes de Salmos, né? Jó 14, de 1 a 10. Eu vou ler, irmãos. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízos contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número de seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem. E onde está? Só até aí, irmãos.
No texto Jó, ele está meditando sobre a brevidade da vida. E o livro de Jó, ele é um livro que Jó sempre está questionando ao Senhor. E para a gente entender o contexto do que Jó está falando aqui, Jó aqui ele fala que o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Em outras palavras, Jó está falando aqui que para o homem não há esperança, porque morreu, acabou. E aí, para a gente entender como que Jó chegou nessa situação de falar isso e de questionar isso para Deus, a gente tem que entender o histórico do livro de Jó. Eu acho que Jó é uma das histórias que a maioria das pessoas conhece. Todo mundo conhece a história de Jó, mas eu quero relembrá-los um pouquinho. Jó, ele era uma pessoa que na sua vida estava tudo bem, estava tudo certo, ele não tinha preocupações, porque ele era dono de muitos bens, ele tinha uma família abençoada, ele era uma pessoa do Senhor, mas em um belo dia a Bíblia fala que seu servo chegou correndo, falando que um certo povo veio e matou seus animais, matou o seu rebanho, e ele ficou sem rebanho. No mesmo tempo, caiu fogo do céu e queimou suas plantações. E aí, mais um pouco tempo depois, veio um vento impetuoso, derrubou a casa onde seus filhos estavam e morreu seus filhos e suas filhas. Jó se viu numa situação que ele não tinha experimentado antes. Jó, ele tinha uma vida que ele achava que estava correto, que estava tudo certo, mas ele se viu numa situação que ele não entendeu o que estava acontecendo. De uma noite para outra, ele já não tinha mais plantação, ele já não tinha o sustento da sua casa, ele não tinha mais rebanhos, ele não tinha mais como sobreviver, os seus filhos haviam morrido, e ele tinha perdido também o amor da sua esposa, porque até sua esposa pediu para ele amaldiçoar Deus e morrer. Então ele já estava se vendo de uma forma que ele não sabia como agir. Se a gente olhar para o livro de Jó, ele vai questionar Deus várias vezes, o porquê disso estar acontecendo na vida dele, o porquê que tudo isso aconteceu e porquê não poderia ser de uma forma mais breve, como se acabasse a vida e ele não tivesse que sofrer tudo isso ou passar por tudo isso. Fora isso, ainda como se isso não fosse o bastante, Jó foi cometido de uma doença. Então Jó também teve sua saúde cortada ali, ele não tinha mais saúde, ele pegou uma doença que para a época chamava-se doença do mal. A Bíblia fala, a Bíblia não cita que é lepra, né? Eu não sei se cita que é lepra, mas alguns estudiosos falam que a lepra é a doença do mal e que ele se coçava com cacos de cerâmica. Então, para ele isso era muito terrível, porque quem tinha essa doença na época era considerado como impuro. As pessoas achavam que quem contraía essa doença é porque ela fez muito mal na vida e aí ela estava pagando pelos seus erros. Ela foi acometida pela doença porque as gerações foram muito maldosas. E Jó sabia que isso não acontecia com ele, que ele era um homem íntegro. Então ele se perguntava todos os dias o porquê de tudo isso estar acontecendo com a vida dele. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. É sobre... será que ainda há esperança? Se a gente olhar para as nossas vidas também, a gente pode reconhecer que a gente tem tribulações todos os dias nós somos tentados e testados, alguns com enfermidades, outros com problemas no casamento, com os filhos. A gente também tem agora a pandemia,
que ora ela nos assusta e nos perturba a mente com medo de contrair a doença, ora ela nos assusta quando já estamos com a doença, com sintomas, com mal-estar. Então, tem dias que a gente para, ou tem dias que você pode parar na sua mente, parar e pensar, será que ainda há esperança? Será que ainda existe algo que se possa fazer? Os companheiros de Jó preferiam acreditar que ele merecia tudo aquilo e que tudo que ele enfrentava foi devido aos seus atos e pecados, como se de alguma forma eles pudessem consolá-lo e fazerem ele desistir de esperar respostas em Deus. Eles achavam que, como aquela doença era disso, eles achavam que Jó tinha pecado muito, e eles falavam para ele, aceita, Jó, aceita que você foi mal, que é isso aqui, aceita que vai morrer aqui, que você vai morrer com essa doença, que você não vai ser restituído de tudo que você tem, que não vai ter mais solução. Aceita essa situação na sua vida e aí espera a morte. Os amigos de Jó falavam isso para ele constantemente e ele fazia alguns discursos questionando esses amigos dele também. Mas assim como quando a gente chega no final da história de Jó, a gente pode comprovar, agora que eu estou falando no microfone, né? Assim como no final da história de Jó, né, contada pelo seu livro, a gente pôde comprovar que as circunstâncias e os malfaladores estavam errados, que aquilo que acometeu a Jó não foi porque ele fez, ou não foi pelos pecados dele, e ao mesmo tempo foi Deus mostrando a ele o quão Deus é Deus na vida dele. A Bíblia nos mostra que nós também não estamos desamparados. A Bíblia nos mostra que Deus tem planos muito maiores para nós e para as nossas vidas. E aí surge uma pergunta do porquê que nós devemos ter esperança. A Bíblia nos mostra que há esperança, mas por que nós devemos ter esperança? A primeira resposta a essa pergunta é que nós temos um Deus, e um Deus em quem confiar. Hoje a gente vai usar muito a Bíblia, e eu vou pedir a compreensão da Andressa para levar o microfone para quem quiser ler. Eu queria pedir para os irmãos para abrirem Deuteronômio 32, 39. Outro irmão abre 2 Coríntios 1, 20. Outro irmão abre Apocalipse 4, 11. E outro irmão vai no livro de Jó e abre Jó 5, 18. Deuteronômio 32, 39. 2 Coríntios 1, 20. Apocalipse 4, 11. E Jó 5, 18. Deuteronômio 32, 39, 2 Coríntios 1, 20, Apocalipse 4, 11 e Jó 5, 18. Quem vai ler Deuteronômio para a gente? Não, pode ser aleatório também. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 20, não é isso? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Nesse versículo, a Bíblia fala que é para a glória dele e é nele que existe um amém. O fim é do Senhor. A resposta sempre é do Senhor. O final é dele. Nós temos um Deus em quem confiar. Jó 5,18. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Jó, ele fala nesse texto
que ninguém pode se comparar a Deus e ninguém pode ir contra Deus, porque como que a gente vai contra Deus se Ele é quem está nos nossos pensamentos, se é Ele quem faz a gente sofrer e a gente deixar de sofrer? E aí ele fala que é Ele quem vai reparar o ferido, né? Ele quem está ali presente. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Esse texto de Apocalipse, ele fala que Deus, ele é digno. Ele é digno de todo louvor e de toda honra. Ele é digno de receber toda a glória. E por que ele é digno? Porque foi Ele que criou todas as coisas. Então nós temos esse Deus em que nós podemos basear a nossa esperança. 32, 39. Deuteronômio 32, 39. Vede, agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Exato, esse é o nosso Deus, irmãos. É Ele quem faz e é Ele quem desfaz. Se hoje Ele quiser que a chuva caia, a chuva vai cair. Se Ele quiser que vai fazer o sol, é Ele quem vai falar quem vai fazer o sol. Então nós temos esse Deus. Nós pertencemos a Ele. É a Ele a quem nós servimos. É a Ele a quem nós devemos, é nele que devemos confiar. Você não ia falar nada? Então, nós temos que entender que por que nós devemos ter esperança? Porque nós temos um Deus que é digno de nos dar essa esperança. Nós temos um Deus que faz e desfaz, que é o dono deste mundo, que é o dono de nós mesmos. Então, nós temos que ter esperança, porque Deus é Deus, porque Ele está no trono e Ele reina sobre as nossas vidas. É Ele quem manda e é Ele quem desmanda. É dele o querer e o realizar. A segunda resposta para essa pergunta é que Deus nos promete que nunca estaríamos abandonados. Alguém pode ler Salmos 9, de 9 a 12, por favor? Isso, Salmos 9, de 9 a 12. Salmos 9, 9 a 12. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Deus é o nosso maior refúgio. E ter confiança nele é entender que nunca seremos frustrados e que ele sempre irá querer o melhor para nós, além de todas as circunstâncias. Ele nunca vai nos deixar sós. Ele nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai estar conosco, caminhando conosco. Por mais que as coisas e as tribulações sejam difíceis, por mais que a vida esteja assim, destruída, ele sempre estará conosco. Ele sempre vai nos carregar no colo, Ele sempre vai ter o seu amparo, a sua força, o seu consolo. Então, a segunda resposta do que por que devemos ter esperança é porque Deus nunca vai nos abandonar. Ele é misericordioso, Ele é tardio em se irar. Ele
entregou seu Filho por nós. Ele nos ama de uma tal forma que somente dele para entender esse amor. Então, que a gente possa se lembrar disso. Quando a nossa esperança falhar. Quando a gente achar que já não há mais esperança. Que a gente possa se lembrar que Deus não nos abandona. E a terceira resposta para essa pergunta é que Jesus, ele supre todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Quando Jesus esteve na terra, ele não fez distinção entre físico e espiritual, né? Ele anunciava o evangelho e ao mesmo tempo curava os enfermos, curava cegos, curava leprosos e tantas outras maravilhas que ele fez. A mudança que Jesus quer fazer em nós é completa. E para a gente entender isso, também a terceira resposta para isso é que a nossa vida não se limita a este mundo, né? Jesus Cristo, ele veio e ele curou o nosso físico, mas ele também curou a nossa mente. Ele também veio para fazer uma renovação completa do nosso ser e nos mostrar que a nossa esperança não está firmada neste mundo. Que por mais que aqui nós tenhamos todo tipo de tribulação, nós temos um céu que nos espera. E foi dado por Ele. Ele veio e nos deu, de bom grado, de graça. Ele pagou o preço, né? Então nós devemos ter essa esperança em Deus. Alguém lê para mim Tito 2,13 e João 14,3. Tito 2,13 e João 14,3. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. João 14,3. 3. João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus irmãos, se a gente se limitar a este mundo, nós não vamos ser felizes. Nós temos que viver neste mundo como cidadãos dos céus. Nós estamos aqui como estrangeiros, como passageiros. Nós não somos daqui. Então, se nós levarmos a nossa vida para esse outro patamar e lembrar que a vitória já está garantida. Jesus já lutou por nós, né? Ele já entregou sua vida na cruz. A vitória já está garantida. Por mais que a gente perca algumas batalhas aqui nessa vida, por mais que a gente sofra, por mais que a gente se sinta atribulado. Desculpa, irmãos, a Andressa me falou que tem água. Por mais que nós estejamos sofrendo ou que a gente esteja atribulado, o nosso coração deve se alegrar. Nós devemos ser alegres e gratos, porque as batalhas a gente pode às vezes perder, mas a vitória da guerra é certa. Ela já foi entregue a nós. Jesus já venceu. Então nós já somos mais que vencedores. Nós temos que confiar nisso. Nós temos que alegrar diante disso. Então a nossa esperança deve ser firmada nisso.
E quando a gente olha a nossa vida nesse patamar, a gente é muito mais feliz, porque a gente sabe que a gente vai chegar e vai encontrar um lindo céu. Nós sabemos que, por mais que tudo que a gente passa aqui, nós temos um Deus que não nos deixa desamparados. Nós temos um Deus que é maravilhoso conosco, que é o Criador de tudo que existe. E nós sabemos que nós temos um céu que nos espera. Então, não cabe ficar desesperançoso. Nós devemos ter esperança em Deus, porque dele é quem vai vir resposta. E diante disso, irmãos, a atitude que nós, como cristãos, devemos ter a primeira atitude como cristão que a gente tem que ter é uma atitude de confiança. Não podemos permitir que nenhuma aflição, crise ou sofrimento abale a nossa confiança em Deus. Alguém lê Salmo 62, 2. Falei que hoje a gente ia folhear a Bíblia. Salmos 62, 2. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. A nossa atitude tem que ser de confiança em Deus. A nossa primeira atitude diante disso tudo quando a gente pensar que a nossa esperança está falhando, que nós estamos tão atribulados que a gente já está a ponto de desistir, a gente tem que lembrar de confiar em Deus. A gente tem que lembrar que Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa fortaleza, nosso refúgio seguro. É aquilo, não sei se os irmãos estão vendo, né? Mas lógico, está chovendo, né? E tem dia que dá muito temporal, e eu conheço pessoas que odeiam chuva e que têm muito medo. Deus é aquele refúgio seguro. É onde você entra para esconder desses medos e da chuva e fica ali seguro, quentinho. E aquilo não pode mais te abalar. Então Ele é esse refúgio para nós. Nós temos que confiar nele. Então a nossa primeira atitude diante das tribulações ou diante de tudo isso, para que a gente tenha esperança, a gente tem que confiar em Deus. A segunda atitude que a gente tem que ter diante dessas situações é de entrega, né? Se os irmãos puderem ler Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Estou te fazendo trabalhar, né, Andressa? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É esse mesmo, Filipenses 4, 6? Não. Esse versículo é muito bom também, gente. Esse é o quê? O 4? 6. 4, 4. Filipenses? Isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Quando a gente tem uma atitude de entrega, a gente não tem ansiedade com aquilo. É um negócio que quando a gente tem aquela, tipo assim, entreguei. Não, eu confio e eu entrego aquilo ali. Eu não vou mais pestanejar, eu não vou ficar pensando naquilo, né? Então é assim que a gente tem que ter essa atitude de entrega ao nosso Deus. Nós temos que entregar a nossa vida de todo o coração. Temos que entregar no todo. Não pode ser só 50% e deixa eu cuidar dos outros 50% aqui. Não.
Vamos depender do Senhor. Vamos deitar no colo dele e deixar ele agir. Então é essa atitude que nós temos que ter. É uma confiança tão grande que a gente se entrega. É uma atitude de entrega total. A gente fala assim, sem restrições. A gente tem que entregar as nossas vidas e deixar Deus conduzir. É dessa forma e é essa atitude que a gente tem que ter perante as nossas tribulações. E a terceira atitude que a gente tem que ter é de fé. Alguém pode abrir para mim Salmos 62, 11, 12 e 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Vai ter que ser bom na leitura, gente. 2 Coríntios 5, de 1 a 10. A dona Ângela já levantou a mão, quer ler esse. Mas Salmo 62, 11 e 12. Salmo 62, 11 e 12. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Agora não vai ler, não? Quem quer ler 2 Coríntios 5, de 1 a 10? Às vezes tem bastante. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos a parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, o que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, proferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro daquele corinho que a gente canta de Rompendo em Fé, né? Como que é a letra? Vai lá. Não, se eu não mas é naquela parte que fala que se diante de mim não se abrir o mar, Deus me faz andar sobre as águas. É essa confiança que a gente tem que ter diante do Senhor. Que se diante de mim, não que eu estou falando que vai acontecer isso conosco, que se diante de mim não fazer isso, vai acontecer aquilo. Mas é a confiança de que tudo provém de Deus. É uma fé inabalável. É uma fé que, ainda que a gente não tenha nada, que Deus nos deixe pobre e nu, da forma como Ele deixou Jó. Nem saúde Deus deixou com Jó. Ainda assim, nós temos o Senhor. Ainda assim, o versículo fala que se a gente não tiver um tabernáculo, Deus criou um tabernáculo para nós, espiritual. E que nós temos morada garantida no céu. Então, isso é muito maravilhoso, irmãos. Saber que a gente tem um Deus em quem confiar. Que a gente pode ter uma fé. E é por essa fé que a gente deve viver. Que ainda que tudo esteja desmoronando, tudo esteja um caos, o nosso coração, a nossa mente e o nosso corpo, o nosso espírito, está prostrado diante do Senhor. Nosso espírito, nosso coração tem morada. Nós sabemos em quem confiar. Nós sabemos onde os nossos pés estão firmados, né?
Então, que nós possamos sempre lembrar disso. E para finalizar, eu achei engraçado que meu pai já leu um pedaço do texto, que o 4:6 foi o que eu pedi, ele leu o 4:4. Para a gente finalizar, eu gostaria de ler Filipenses 4, de 4 a 13. Eu vou ler numa versão que eu também gosto bastante, que é a NVI. Filipenses 4, de 4 a 13, se os irmãos quiserem acompanhar. Filipenses 4, de 4 a 13. A Bíblia diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Nós possamos lembrar disso, que o Senhor possa ser aquele que nos fortaleça. Mesmo passando por necessidades, que a gente possa fazer igual Paulo, que aprendeu com tudo isso. Paulo já não necessitava nem de roupas mais, porque para ele, tendo uma roupa para se vestir, para ele já estava satisfeito. Paulo era preso, ele não estava nem aí. Paulo vivia pela graça do Senhor. E ele fala que a vontade dele já era estar com o Senhor. Mas ele estava aqui na terra porque ele ainda tinha que pregar o Evangelho. Tinha pessoa que precisava de ouvir o que ele tinha para falar. Então, que nós possamos ter isso em mente. Que nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui também para ser agraciados, para ter muitas riquezas, para ter muitas coisas, para ser gananciosos, cheios de glutonaria. Nós estamos aqui para servir o Senhor. Nós estamos aqui com uma missão de levar o amor de Cristo às outras pessoas. E que nós possamos sempre lembrar disso, que em qualquer situação, nós temos um Deus em quem confiar. A gente nunca é desamparado. E que quando morrermos, nós não iremos morrer, nós iremos para o céu ter uma vida eterna. Nós iremos para o céu que está preparado para nós e que já foi ganho. Essa batalha já foi vencida. O Senhor Jesus Cristo já morreu na cruz. Ele morreu e nos limpou de qualquer pecado. Então que nós possamos sempre lembrar disso, que nós já somos mais que vencedores. Diante de situações que nos deixam pestanejar a esperança, que nós possamos lembrar que essa esperança existe, que nós temos que tê-la. É dever nosso esperar no Senhor. Que os irmãos sintam-se abraçados com essa palavra, que o Senhor Jesus Cristo inunde o coração de vocês através do Espírito Santo. Tem algum pedido, Andressa? A tia Holanda está pedindo pelo trabalho dela. A Cida Moraes está pedindo pelo jovem sumido. Um abraço para a Cida, viu? A
Rosimeire está pedindo pelo ano de 2021, pelo trabalho dela e pela saúde. Isso aí é a Rosa? Rosimeire. Oração por todos que estão enfermos, né? E principalmente pelos enfermos de Covid, né? Nós estamos passando por essa pandemia, que nós possamos sempre estar orando por aqueles que estão acometidos dessa doença. São só. Os irmãos, alguns que estão aqui, lembraram de mais algum pedido? Não foi feito? Então, vamos orar, irmãos. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem nos dado força, nos dado ânimo e tem derramado a sua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. E o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Esse cuidado, ele excede tudo que a gente jamais sonhou. O Senhor nos surpreende, ó Pai, e o Senhor faz infinitamente mais nas nossas vidas. E nós somos extremamente gratos por isso, ó Pai. Que o Senhor possa estar sempre com essa igreja, ó Pai, com os trabalhos dessa igreja, ó Pai. Que nós possamos ser sempre igreja em comunhão, ó Deus. Que por mais que estejamos reunidos aos poucos, ó Pai, devido à situação que nos acomete, ó Pai, que nós possamos estar reunidos em pensamento, ó Deus, que nós possamos estar pensando uns nos outros, ó Pai, estar ligados e unidos no Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a vida daqueles que estão enfermos, ó Pai, que estão em leitos, ó Deus, hoje, ó Deus, que o Senhor possa estar colocando a tua mão poderosa, ó Pai, tirando toda enfermidade, ó Pai, tirando aquilo que tem deixado as pessoas mal, ó Pai. Que o Senhor possa estar também, ó Deus, abençoando aqueles que estão acometidos da doença que está aí, ó Pai, do corona, ó Pai. Que o Senhor possa acalentá-los, ó Deus. Que o Senhor possa tirar essas enfermidades deles, ó Pai. Que passe rápido tudo isso, ó Pai. Que essas pessoas elas possam sentir o amor do Senhor, ó Deus, e que elas possam ter esperança no Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, esse ano que está começando, ó Pai. Que 2021 seja um ano abençoado pelas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor nos mostre que o Senhor está conosco, ó Deus, nos carregando nos seus braços e que nós podemos ir, ó Pai. Como Jesus disse, no mundo nós teríamos aflições, mas Jesus venceu o mundo por nós, ó Pai. O Senhor já venceu tudo isso. O Senhor já nos garantiu a vitória. E que nós possamos lembrar disso, ó Pai. Lembrar sempre disso, ó Deus. O Senhor possa ser com a família do jovem que está desaparecido em Patos, ó Pai. Que o Senhor possa dar a ele o caminho de volta para casa, ó Pai. Que o Senhor possa, que as pessoas possam encontrá-lo, ó Deus. Que esse jovem possa também, ó Deus, ser abençoado pelas suas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, aqueles que estão presentes aqui, ó Pai, e aqueles que não vieram, ó Deus, que o Senhor possa também estar com eles, ó Pai, e que nós possamos sempre nos lembrar do amor que o Senhor tem por nós, ó Deus. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço, ó Pai. Amém. Meus irmãos, então está encerrada